muito boa tarde a todos. É com especial gosto que assumo hoje a tarefa de moderar esta primeira sessão do ciclo de webinars organizado pelo Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em parceria com a Comissão das Nações Unidas sobre o Comércio Internacional, intitulado ou dedicado ao tema da adesão de Portugal à Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para Venda Internacional de Mercadorias, mais conhecida pela sigla inglesa CISG. Foi no ano em que a Convenção comemorou os seus 40 anos que o instrumento de adesão do Estado português à CISG foi finalmente depositado junto do Secretário-Geral das Nações Unidas e está previsto que a Convenção entre em vigor em Portugal no dia 1 de outubro deste ano. Trata-se de um marco de enorme importância para o direito internacional privado e também para o direito comercial português. Irá implicar alterações significativas ao regime jurídico da compra e venda atualmente em vigor no nosso país, quando envolva relações transfronteiriças no segmento business to business. O principal propósito deste ciclo de webinars é contribuir para dar a conhecer a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para Venda Internacional de Mercadorias aos juristas e aos operadores comerciais portugueses, sublinhando as suas características, o seu impacto jurídico e económico e as principais diferenças face ao direito atualmente em vigor. Para tal, na sessão de hoje, que é a primeira sessão deste ciclo de 4 webinars, temos o enorme privilégio de poder ouvir dois dos mais reputados especialistas sobre esta temática, a quem desde já gostaria de manifestar os meus penhorados agradecimentos por terem acedido ao convite para participar neste evento. O Sr. Professor José Ângelo Estrela Faria é oficial jurídico principal da Secretaria da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, a UNCITRAL, funcionário do Departamento Jurídico da Organização das Nações Unidas desde 1992 e foi responsável pela gestão de vários processos de negociação internacional em temas como parcerias público-privadas, contratação pública, comércio eletrónico, transporte internacional, e entre 1 de outubro de 2008 e 31 de julho de 2017 foi secretário-geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, mais conhecido como UNIDROIT. O Sr. Professor Dr. Rui Manuel Moura Ramos é professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É membro do Instituto de Droit Internacional, da Associação Internacional de Direito Comparado e do Instituto Luso-Hispano-Americano de Direito Internacional. É presidente emérito do Tribunal Constitucional de Portugal, antigo juiz do Tribunal de Primeira Instância, hoje Tribunal Geral da União Europeia, foi delegado do governo português à Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Comércio Internacional, à Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, à secção portuguesa da Comissão Internacional do Estado Civil e ao Comitê sobre a Nacionalidade do Conselho da Europa. Sem mais, passaria de imediato a palavra ao Sr. Professor Dr. José Ângelo Estrela Faria, que irá fazer uma intervenção com o mote a CISG, pedra angular do comércio internacional e modelo para direito nacional. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado, professora Mariana Fontes da Costa, pela gentileza do convite e a honra que me dá de participar nesta primeira sessão em que discutimos a Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias. É um prazer especial para mim participar nessa sessão, sobretudo pela honra que tenho de também compartilhar essa primeira sessão com um jurista de tal distinção como o professor Rui Manuel de Moura Ramos. Tenho um problema com o compartilhamento da minha tela, mas mesmo assim eu gostaria já de, para não ocupar mais tempo com isso, começar as ponderações que tenho a fazer sobre a Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias. Essa convenção tem uma história relativamente longa, ela parte, na verdade, de um primeiro anteprojeto
não está. Há um problema com a plataforma que não me permite compartilhar a minha tela. Mas essa convenção, como eu dizia, tem sua origem em trabalhos do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, UNIDROIT, que começaram no entreguerra, foram interrompidos durante a Segunda Guerra Mundial, e depois de retomados nos anos 50, levaram à adoção de 2 convenções internacionais sob os auspícios do governo dos Países Baixos em Haia, em 1964. Uma convenção sobre a formação dos contratos internacionais e uma convenção sobre o próprio conteúdo do contrato internacional de compra e venda internacional de mercadorias. Essas convenções não tiveram um grande êxito na unificação do direito privado, porque o círculo de países que as ratificaram naquela época estava restringido, sobretudo, a países europeus. E não se contava naquela época ainda com a participação de países importantes como os Estados Unidos e nações relativamente jovens que não tinham acedido ainda à independência na época em que se negociaram aquelas convenções. Disso resultou, como dizia, um nível de ratificação relativamente baixo daquelas convenções anteriores e levou a que, constituída a Convenção das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, UNCITRAL, em 1968, o assunto da unificação do direito privado fosse posto na pauta dos trabalhos da UNCITRAL desde o seu primeiro programa de trabalho. Passados mais ou menos 5 anos de negociações intergovernamentais, desde que o primeiro grupo de trabalho tomou a si essa tarefa, adotou-se a convenção em uma conferência diplomática em Viena, em 1980. Convenção que se chama Convenção das Nações Unidas sobre os contratos de compra e venda internacional de mercadoria. De que trata essa convenção? Essa convenção trata daquela matéria que nós conhecemos no direito interno como matéria própria do contrato de compra e venda. Os direitos e as obrigações do comprador e do vendedor, o processo de formação do contrato de compra e venda de mercadorias, as consequências do descumprimento do contrato e, sobretudo, a obrigação que tem as partes de indenizar perdas e danos resultantes do descumprimento e as consequências de eventos como a força maior, outros eventos que impeçam o cumprimento adequado do contrato conforme previsto pelas partes. Isso, digamos, em 2 segundos, a matéria natural da Convenção da Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Por que ela é particularmente significativa e por que nós diríamos que é um evento particularmente auspicioso que Portugal, na celebração, no ano que se celebra o 40º jubileu dessa convenção, tenha depositado o seu instrumento de ratificação? Porque esta convenção é hoje aceita em países que representam mais de 2/3 do comércio mundial de mercadorias. É significativo, por exemplo, mencionar que a convenção entrou em vigor em 1988, com o depósito dos instrumentos de ratificação dos Estados Unidos e da República Popular da China. E, desde então, ela só cresceu em termos de adesão por países significativos da economia mundial. Bastaria mencionar que ela está em vigor em 12 das 15 maiores destinações das exportações portuguesas. Portanto, as exportações de Portugal se destinam em 66% a países que são Estados-partes da Convenção de Viena. Portanto, é um instrumento internacional que tem uma imensa significação prática. Imensa significação prática porque permite ao juiz e ao árbitro que tenham de dirimir uma controvérsia internacional relativa a um contrato internacional de mercadorias, não necessitam investigar o direito interno de um país ou de outro, como seria o caso natural num conflito internacional, mas pode aplicar diretamente um texto uniforme que prevê o direito substancial para a solução daquela controvérsia. Os senhores terão e as senhoras terão, durante essa série de webinários, a ocasião de ouvir de juristas de alto renome e profundo conhecimento, não só os critérios de aplicação territorial e material da Convenção, mas também os rasgos principais da matéria que ela cobre.
Eu gostaria de limitar-me nessas minhas observações a alguns aspectos centrais da Convenção e por que eu a considero e lhes proponho que a analisem sobre este aspecto duplo de pedra angular do comércio internacional e modelo para o direito nacional. Por que nós chamaríamos essa convenção de pedra angular do comércio internacional? Primeiro, por uma razão bastante óbvia, eu diria quase prosaica, o contrato de compra e venda é o contrato mais comum do comércio internacional. O contrato de compra e venda é a espinha dorsal do comércio internacional. Ora, essa espinha dorsal, em caso de transtornos no cumprimento do contrato, portanto, dando causa a qualquer controvérsia entre o comprador e o vendedor, até hoje estava sujeita ao direito interno do comprador ou do vendedor. Na maioria das vezes, no caso de grandes empresas, aquele direito que elas têm indicado em suas condições gerais de contrato como o direito aplicável, mas no caso, sobretudo, das empresas médias e pequenas, que não têm o costume de submeter os seus contratos ao crivo regular dos juristas, deixa-se para que o árbitro ou o juiz decida qual será o direito aplicável. Então, que sempre, na ausência de um instrumento uniforme, é o direito nacional. Ora, grande parte dos países dispõe de um direito interno de compra e venda que foi concebido para o contrato doméstico de compra e venda, para o contrato negociado entre comprador e vendedor dentro do território nacional, e não especialmente concebido nem para a logística do comércio internacional, nem para a multiplicidade de contratos auxiliares que apoiam a execução do contrato de compra e venda, porque nós não podemos perder de vista que o contrato de compra e venda não existe em isolamento no comércio internacional. O contrato de compra e venda exige, para o cumprimento da obrigação do vendedor, o contrato de transporte, e para o cumprimento da obrigação do comprador, na maioria das vezes, um crédito documentário, portanto, um contrato de crédito. Nós necessitamos, para o cumprimento da obrigação do vendedor, igualmente, o contrato de seguro, e necessita-se também, depois, a liberação aduaneira da mercadoria no país de destino. Portanto, é um contrato que se executa através também e com apoio de uma série de outros contratos. A maioria dos códigos nacionais, concebidos no século XIX, não contemplam essa complexidade. Daí a importância de um instrumento moderno concebido especificamente para atender às necessidades do comércio internacional, como é o caso da Convenção das Nações Unidas, a CISC, agora ratificada por Portugal. Segundo aspecto que eu ofereço à sua consideração, pelo qual consideramos que esta convenção como pedra angular do comércio internacional, porque ela se insere dentro de um contexto de autorregulação também do comércio internacional, promovido sobretudo por entidades como a Câmara de Comércio Internacional e outras entidades representativas da indústria, seja uma indústria relativa a um produto específico, seja do setor privado em geral. Quais são esses instrumentos de autorregulação? Bastaria mencionar alguns dos mais conhecidos, os Incoterms, por exemplo, que são os termos do comércio internacional formulados pela Câmara de Comércio Internacional. Nós os conhecemos como, enfim, formulados como uma espécie de glossário de termos padrão utilizados no comércio internacional, que tem uma imensa utilidade prática na medida em que permitem aos aplicadores do direito imediatamente atribuir direitos e obrigações às partes pelo simples emprego de uma sigla referente a um termo contratual particular, como CIF ou FOB, que são os mais utilizados para o comércio que envolva o transporte marítimo de mercadorias. Mas também outros instrumentos internacionais de autorregulação do comércio muito importantes, como, por exemplo, as regras e práticas uniformes sobre o crédito documentário internacional. Nós sabemos que uma grande parte do comércio internacional, sobretudo aquele comércio internacional que ocorre fora de cadeias de logística fechadas, portanto, em círculos abertos, envolve um certo grau de risco e de desconfiança entre as partes. Risco esse que é diminuído pelo emprego de mecanismos de financiamento e
e seguro do comércio internacional, como é o caso do crédito documentário, das cartas de crédito, do crédito documentário garantidos pelos bens que são sujeitos ao contrato. Ora, este contrato de apoio, também o contrato de compra e venda, é objeto de regras, as chamadas regras, os costumes e práticas uniformes do crédito documentário nacional, formulados pela Câmara de Comércio Nacional, que também são absolutamente compatíveis e foram levados em consideração pelos próprios redatores da Convenção da Compra e Venda Internacional. Afora isso, a Convenção pode ser considerada uma pedra angular do comércio internacional, porque ela se baseia em um certo número de princípios que são especialmente concebidos para promover o comércio internacional. Por exemplo, o princípio da autonomia privada. A Convenção admite a derrogação de suas disposições, a Convenção oferece às partes o máximo de flexibilidade que lhes permite adaptá-la às circunstâncias e ao contexto particular do seu contrato de compra e venda. A Convenção também, e isso teremos a oportunidade de ver ao longo do seminário, sobretudo quando falarmos das consequências do descumprimento das obrigações, a Convenção foi concebida com uma filosofia de preservação do contrato. É uma filosofia que talvez nos pareça um pouco estranha, porque ela é muito contrária às regras tradicionais que nós herdamos do direito romano, que nos permitem, por exemplo, obter a resolução do contrato por um mínimo descumprimento. A Convenção reduz as hipóteses de resolução do contrato àquilo que se considera como descumprimento fundamental. Por quê? Se diria que ela está privando a parte do direito de resolver um contrato, obriga a parte a continuar no cumprimento do contrato que não lhe convenha? Não, a Convenção simplesmente leva em consideração a complexidade da resolução e desconstituição de uma relação jurídica a nível internacional. A mercadoria que está em trânsito ou já foi entregue no país de destino, e que então deveria ser reenviada ao país de origem, aquele pagamento que deve ser desfeito e reenviado ao país de origem. Todos esses aspectos de resolução dos contratos, que talvez possam parecer simples no âmbito puro do direito interno, se convertem em muito complexos no direito, num contexto internacional. E por daí este interesse da Convenção em preservar o contrato. Ela não tem o intuito de reduzir a proteção de qualquer das partes quanto ao descumprimento pela outra. Veremos que ela oferece, na verdade, uma série de mecanismos e possibilidades de proteção do direito de cada das partes, por exemplo, a possibilidade, inclusive, de suspender a execução de suas próprias obrigações em caso de risco patente de descumprimento pela outra parte, enfim, vários mecanismos de proteção. Mas, por outro lado, ela incita as partes a preservarem ao máximo possível a sua relação jurídica, levando em consideração o custo e a complexidade da desconstituição de um contrato a nível internacional. Correlato a esse princípio também a noção que é imanente à Convenção e permeia várias de suas disposições, o dever de mitigar os danos, mesmo quando a parte que esteja sofrendo os danos esteja sofrendo o prejuízo por culpa do descumprimento da outra parte. Mas isso não significa que aquela parte tenha o direito simplesmente, por exemplo, de abandonar mercadorias perecíveis que sejam desconformes ao contrato. Não, ela tem, inclusive, uma obrigação de vender aquelas mercadorias, não permitir que o dano se eleve ao dano total de perda completa de mercadorias. Também, sobre esses aspectos, os senhores e as senhoras terão possibilidade de ouvir comentários durante a série de webinários que a Faculdade de Direito da Universidade do Porto organiza. Portanto, a Convenção se caracteriza por um espírito internacional. Ela foi formulada num processo também único, que é um processo de convergência de conceitos de sistemas jurídicos diversos. E, sobretudo, os juristas e os juristas mais apegados a uma concepção mais dogmática do direito, os juristas, enfim, que
apreciem as grandes classificações e taxonomias do direito que nós conhecemos, sobretudo da pandetística do século XIX, buscarão em vão na convenção conceitos que nos são caros, talvez, nas nossas aulas de direito civil, a evicção, o vício redibitório, e todos esses conceitos com os quais nós nos formamos em direito civil. A convenção usa um vocabulário absolutamente neutro. Por exemplo, quando eu me referia há poucos minutos às consequências da força maior na convenção, a convenção não usa essa expressão. Ela não usa nenhuma expressão que seja particularmente conectada a um sistema jurídico em particular e que possa, portanto, prestar-se a mal-entendidos ou má interpretação em outro sistema jurídico. Portanto, a Convenção buscou sempre uma equivalência funcional entre sistemas jurídicos. E, trabalhando a partir de conceitos comuns do direito nacional, chega-se a um nível um pouco mais alto de abstração e formula-se uma regra que é, em linguagem, eu diria, relativamente comum, simples, compreensível e adaptável e transponível em diversos sistemas jurídicos. Isso me leva ao segundo aspecto que eu gostaria de mencionar às senhoras e senhores nessas breves observações introdutórias à Convenção, que é a Convenção de Viena como modelo, como propulsão da modernização do direito interno. Ora, um tratado internacional como este não está concebido para esta função. É uma função que cresceu naturalmente na vida da Convenção de Viena, justamente como resultado do reconhecimento de que ela representava um texto internacional mais moderno sobre a matéria. E que, redigida do modo neutro, como ela havia sido redigida, a Convenção se prestava a inspirar também a reforma do direito interno. E o interessante observar nisso é que nós temos um fenômeno que se produziu por duas vias distintas. Seja pela incorporação, transposição direta da própria Convenção, países em que, ao reformando o seu direito interno, simplesmente inspiraram-se diretamente da Convenção, ou a influência que a Convenção teve em outros instrumentos que, por sua vez, influenciaram o direito interno. No caso dos países da União Europeia, um exemplo evidente é a Diretiva 1999, Diretiva 44, relativa aos contratos de compra e venda de consumo. E é um exemplo interessante, curioso até, porque a própria Convenção não cobre contratos de consumo. Ela cobre contratos que não são destinados a uso familiar, pessoal, familiar ou doméstico, como a Convenção, nos termos que a Convenção utiliza. A própria Convenção não fala em relação de consumo, porque também é um termo suscetível de interpretações distintas em distintos sistemas jurídicos. Mas o legislador europeu inspirou-se da Convenção de Viena para formular essa diretiva europeia, justamente porque ela oferecia uma base de uniformidade do direito que era transponível também a contratos de consumo mutatis mutandis, evidentemente, não para aqueles aspectos em que o consumidor merece uma proteção particular do direito. E disso resulta uma influência da Convenção, de um lado, em países que, à época da entrada em vigor da Convenção, sentiam ou expressavam uma demanda, uma necessidade grande de inspiração, fontes de inspiração para promover o seu direito interno, como foi o caso da maioria dos países das chamadas economias em transição, ou seja, aqueles países da Europa do Leste, mas também em outras partes do mundo, em transição de uma economia planificada para uma economia de mercado e que não dispunham, na época, de uma legislação de direito privado, especialmente concebida pelo comércio internacional. E aí é o caso, por exemplo, do Código Civil da Rússia, da Federação Russa, que é inspirado amplamente na Convenção de Viena, da reforma do direito dos contratos nos países bálticos também, que é amplamente inspirada na Convenção de Viena, sobretudo no caso da Estônia e da Lituânia,
Mas também, um caso muito significativo, a Lei dos Contratos e, finalmente, o Código Civil da República Popular da China, que são ambos também amplamente inspirados na Convenção de Viena. Mas esta influência da Convenção de Viena sobre a legislação nacional não se limita apenas aos países que não dispunham de um direito privado adequado para as transações numa economia de mercado. Ela se estende também a países ocidentais, entre eles países com uma antiga e muito sólida tradição de direito privado. Países que, a seu momento, foram fontes de inspiração para a própria Convenção e agora, por assim dizer, retroalimentam-se da Convenção para a reforma do seu próprio direito interno. E aqui, há 3 exemplos significativos, limitando-nos unicamente ao continente europeu: a reforma do direito das obrigações na Alemanha, no início deste século, quando se completa o centenário do antigo Código Civil alemão. E, curiosamente, também no caso da reforma do direito alemão, por ocasião da transposição da diretiva sobre contratos de consumo, e na necessidade de transposição da diretiva acelerou-se um processo de reflexão sobre a necessidade de modernização do direito que já era centenário na Alemanha naquela época. Mas também a reforma do direito da compra e venda dentro dos países escandinavos e, por fim, o mais recente deles, a reforma do direito francês às obrigações, que também modernizou-se em muitos aspectos com inspiração da Convenção. Eu, obviamente, nos 7 minutos que me restam, não tenho a oportunidade de explicar-lhes todos os detalhes relativos à influência da Convenção em cada um dos países. Eu gostaria apenas de salientar, quanto ao primeiro grupo de países, no exemplo da China, que a China adotou um Código Civil, na verdade, há poucos meses atrás. No ano passado, a China finalmente adota um Código Civil. A China não dispunha de um Código Civil desde a proclamação da República Popular da China. Ela dispôs de um Código Civil de inspiração europeia antes disso. Mas ela tinha uma lei de contratos, promulgada em 1999, que harmonizou várias leis extravagantes do direito chinês em várias matérias relativas a contratos econômicos, contratos internacionais. E esta lei sofreu uma forte influência de 2 instrumentos internacionais, dos princípios do UNIDROIT sobre contratos comerciais internacionais e da Convenção de Viena. Ora, os princípios do UNIDROIT e a Convenção de Viena são, na verdade, como 2 instrumentos irmãos, porque os princípios se redataram à época da conclusão da Convenção de Viena e, embora eles não contenham nenhum capítulo específico sobre a compra e venda em si, os princípios inspiraram-se da Convenção de Viena para a formulação de regras gerais da parte geral dos contratos. Então, aí nós temos também, mais uma vez, o fenômeno da retroalimentação de 2 instrumentos internacionais. Ora, 47% da parte geral da lei chinesa de contratos de 1999 estavam inspirados nos princípios UNIDROIT, e 50% da parte especial sobre compra e venda da Convenção de Viena, sobre compra e venda de mercadorias, que a China, como eu mencionei ao início da minha exposição, já havia ratificado em 1988. Ora, o Código Civil que se aprova e que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021, o Código Civil aprovado no ano passado, que consolida a totalidade do direito privado chinês em um único instrumento, mantém e expande essa influência do direito uniforme, porque, essencialmente, na parte dos contratos, ele repreende, ele reproduz e promulga o que já estava contido e consolidado na lei de contratos de 1999. O direito alemão, como eu mencionei antes, introduz uma reforma do BGB, do Código Civil alemão, por ocasião da transposição da diretiva europeia, e àquele momento, então, se dá atenção à necessidade de reforma do direito geral das obrigações alemão, além, pura e simplesmente, da compra e venda
a consumidores. E nessa ocasião também se incorpora toda uma série de disposições da Convenção de Viena e se produz aí, em especial no caso alemão, uma reforma do sistema alemão de consequências do descumprimento dos contratos. Porque o sistema alemão era, nesse sentido, se me perdoe uma expressão que talvez possa soar um pouco pejorativa, mas a intenção não é essa, ele era arcaico no bom sentido, arcaico no sentido de que estava ainda ancorado no processo de preparação do BGB do século XIX. Nós tínhamos um sistema relativamente complexo de diferentes ações e direitos resultantes de diferentes tipos de violação de contrato. Coisa que, por exemplo, no caso particular da Copa de Viena, nós conhecemos com a distinção clássica do direito romano entre a ação redibitória e a ação quanto menores, mas, além disso, outras causas de descumprimento do contrato, no caso alemão, eram também tratadas de forma um pouco casuística. A Convenção de Viena, de sua parte, contém um conceito que nós diríamos unitário de descumprimento do contrato. Enfim, o descumprimento do contrato, embora haja alguns remédios específicos, a Convenção não distingue entre as diferentes causais de descumprimento do contrato para tratar dos direitos e ações das partes. Isso foi fonte de inspiração, de modelização desse aspecto do direito alemão. E no caso do direito francês, da reforma de direitos e obrigações na França, em 2016, embora o aspecto que tenha chamado mais atenção, tenha sido mais comentado por ocasião da reforma francesa, tenha sido a introdução no direito francês da noção da imprevisão nos contratos, ou seja, da possibilidade atribuída ao juiz ou ao árbitro, eventualmente, de adaptar os contratos e a obrigação das partes de negociarem em boa-fé uma solução caso um evento extraordinário torne o cumprimento das obrigações excessivamente oneroso. É um aspecto que é tratado nos princípios do NIDROA, mas não é tratado como tal na Convenção de Viena. Há outros aspectos da reforma do direito francês que, esses sim, derivam diretamente da Convenção de Viena. E eu mencionaria apenas um em especial, que é a possibilidade que a Convenção prevê de resolução do contrato por simples comunicação da parte, e não por decisão judicial. O sistema clássico francês impunha a decisão judicial como meio de resolução dos contratos e desconhecia, como regra geral, embora houvesse exceções, desconhecia como regra geral a possibilidade de denunciação do contrato, de resolução do contrato por simples comunicação da parte prejudicada pelo descumprimento. Ora, no contexto internacional, o sistema clássico francês resultava excessivamente oneroso para as partes e impunha às partes a manutenção de uma relação jurídica que já tinha se tornado totalmente impossível e obrigava ao recurso ao mecanismo de solução de controvérsia que talvez nem sequer existisse de antemão, porque as partes não tinham, por exemplo, as partes não tinham posto de acordo sobre um tribunal arbitral ou a corte competente. Então, nisso vemos, e eu gostaria só de terminar essas observações, citando um professor italiano, Stefano Troiano, em um livro do professor Franco Ferrari, justamente sobre o impacto da Convenção de Viena sobre Direito Nacional. E os senhores e as senhoras perdoem se eu uso uma metáfora que talvez nós tenhamos ouvido muito no ano 2020, mas o professor Troiano compara a Convenção de Viena a um vírus que se expande dentro da comunidade jurídica e que, injetado em um país, logo contamina outros, no bom sentido, e promove, assim, uma harmonização espontânea do direito, não é? Porque a Convenção, ela adotada pelos países para os contratos internacionais, mas não obriga nenhum país a reformar o seu direito interno nas suas bases. Isso é um processo que aconteceu pura e exclusivamente de forma espontânea e é um tributo à qualidade
dessa convenção que Portugal agora ratifica. Então, para concluir, porque já me excedo em 1 minuto, a convenção pode ser considerada como uma pedra angular do comércio internacional, não apenas pela importância prática e significação dos países que já a ratificaram, mas porque ela atende às necessidades peculiares e essenciais do comércio internacional. Ela é flexível para permitir as adaptações que as partes necessitem. Ela serviu de base também para a formulação de vários contratos padrões que os comerciantes podem utilizar no comércio internacional, como o contrato modelo de venda internacional da Câmara de Comércio Internacional, da CCI. Ela, por empregar um vocabulário neutro, ela é acessível a juristas e a operadores econômicos de diversos países do mundo, que não necessitam de um glossário jurídico de direito alemão, francês ou inglês para entender as disposições da Convenção. E, enquanto ao seu segundo aspecto, como modelo de direito internacional, o pragmatismo da Convenção e o caráter não dogmático das suas disposições facilita a transposição da Convenção ao direito interno. Ela é um texto moderno e mais condizente com as necessidades do comércio internacional, e eu ousaria dizer mesmo do comércio interno, do que as codificações do século XIX. E o fato de que uma crescente literatura e jurisprudência internacional, hoje em dia, oferecem um arcabouço amplo de precedentes para a interpretação e aplicação prática da Convenção. Uma das palestras se dedicará especialmente a isso, uma palestra que, por sinal, está sob a responsabilidade de um amigo que eu tenho em grande estima, o Dr. João Ribeiro Bidauí, da Conferência de Haia sobre Direito Internacional Privado, e a própria Uncitral disponibiliza esses acórdãos e julgamentos internacionais para promover e facilitar a interpretação internacional da Convenção. Eu, com isso, concluo as minhas observações. Eu peço desculpa por ter me excedido alguns minutos no tempo, lamentando sempre que as circunstâncias não tenham permitido que eu esteja presente na bela cidade do Porto, da qual eu tenho em grande estima e pela qual sinto ainda sempre uma grande saudade, agradecendo uma vez mais o gentil convite da professora Mariana Fontes da Costa. Eu encerro aqui a minha palestra, agradecendo a sua atenção, mas aqui continuo para ouvir com grande interesse, e o interesse que merece, o eminente professor Rui Moura Ramos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor José Ângelo Estrela Faria. Foi, de facto, um imenso privilégio ouvir a muito interessante palestra que acabou de nos brindar. É para nós motivo de muita honra e de um especial gosto poder ouvir e contar com a presença do Sr. Doutor aqui na abertura deste nosso ciclo de webinars. Passaria de imediato a palavra ao Sr. Professor Doutor Rui Moura Ramos, que irá fazer uma intervenção sobre a SISG e a unificação do direito do comércio internacional, realizações, limites e perspectivas. Senhor Doutor, muito obrigada. Estamos para o ouvir. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer à professora Mariana Fontes da Costa o amável convite que me dirigiu para participar neste webinar sobre a Convenção de Viena, e queria também cumprimentar muito afetuosamente o professor José Ângelo Estrela de Faria, que nos brindou agora mesmo com uma magnífica viagem sobre a Convenção de Viena. Ora, nós estamos aqui hoje para falar deste texto, a propósito do seu início de vigência em Portugal. E nós temos, portanto, aqui um passo relevante. Eu falarei para lá agora um pouco, na perspectiva do direito português, sobre qual é o significado deste momento. Nós vamos viver, a partir de agora, um importante momento de modernização do nosso direito. E porquê modernização do nosso direito? Porque nós vamos passar a ter, agora, em Portugal,
além do regime interno doméstico, como se diz em Inglaterra, e como foi referido pelo orador precedente, da compra e venda, nós vamos passar a dispor de um outro regime, do regime internacional da compra e venda. Um regime internacional que é internacional a dois títulos, porque é um regime de fonte internacional, por um lado, em primeiro lugar, e depois porque é um regime que vale e que é pensado e que é desenhado para contratos internacionais. Ora bem, e esta é a primeira nota específica para a qual convém chamar a atenção. É que toda e qualquer relação jurídica é uma relação jurídica que pode ser interna ou internacional. Ela é interna se apenas se confinar a um único país. Ela é internacional se estiver em contacto com mais do que uma ordem jurídica. Ora, a questão que se põe, do ponto de partida que está na base deste texto e de muitos outros, é o de que as relações jurídicas internacionais levantam problemas distintos, apelam a soluções diferentes daquelas, pelo simples facto de serem internacionais, daquelas que valem para as relações jurídicas internas. E sendo assim, não faz sentido regular relações internacionais a partir dos sistemas jurídicos internos, algo a que também foi feita já alusão. Ora bem, e o ponto em que nós estávamos até à ratificação da Convenção de Viena era esse. Nós aplicávamos a um contrato de compra e venda internacional, um contrato que pressupunha fluxos de mercadorias ou pagamentos entre vários países, aplicávamos um direito interno, ou o direito interno português, ou o direito interno de outro país designado pelas regras de conflitos portuguesas. E a partir de agora, a Convenção de Viena, ela existe precisamente para quê? Para que a esse contrato seja aplicado um regime de fonte internacional. E a grande justificação desse regime está em que esse regime se entende ser mais adequado, porque foi pensado a partir das especificidades próprias do comércio jurídico internacional. E, portanto, é este momento de modernização, de adequação, de aplicar a uma relação internacional um direito que tenha em conta as particularidades dessa relação, que é isso que significa o passo que Portugal deu. Por outro lado, além disto, além do regime ser mais adequado, o regime tem outra característica, é que uma relação internacional é uma relação que tem em si mesma elementos de insegurança que são muito superiores àqueles que existem nas relações jurídicas internas. E essa insegurança é uma insegurança, desde logo, de natureza jurídica. E resulta da circunstância de, a uma relação internacional, ser aplicado no Estado A um determinado direito, o direito que a ordem jurídica do Estado A considera competente, e do Estado B ser aplicado, eventualmente, um distinto direito. E, portanto, há uma insegurança, porque as partes não sabem qual vai ser o tribunal que vai julgar a questão, não sabendo qual vai ser o tribunal que vai julgar a questão, elas são tentadas para praticar o chamado fórum shopping, isto é, para correr para o tribunal onde suponham que vão encontrar uma regulamentação mais adequada aos seus interesses, e, portanto, há uma instabilidade nas relações, na regulamentação jurídica das relações jurídicas internacionais, e a instabilidade é tudo aquilo que o comércio internacional menos precisa. E, portanto, a ideia de segurança, a necessidade da segurança jurídica, vai no sentido de claramente favorecer a existência de um direito próprio para o comércio internacional. Ora bem, portanto, estas duas razões pareciam justificar que Portugal, há muito, tivesse dado este passo e modernizasse o seu direito, ratificando este texto internacional, ou neste caso, aderindo a ele. Não foi isso que aconteceu.
A Convenção, como acabamos de ouvir, é de 1980, entrou em vigor na ordem jurídica internacional em 1988 e, portanto, só agora, muitos anos depois, quando há perto de 100 Estados que já a ratificaram, é que Portugal se junta a esse grupo de Estados. E, portanto, Portugal passa, a partir de agora, a participar neste movimento de comércio, de unificação do direito do comércio internacional, neste domínio específico da compra e venda. No domínio específico da compra e venda, porque é disso que se trata. E como já foi também referido, trata-se da compra e venda porque a compra e venda é o contrato básico do comércio internacional. Não só é o contrato básico, como a sua regulamentação, muitas vezes, é uma regulamentação que serve de padrão para o regime de outros contratos. Ora bem, e portanto, é disso que estamos a tratar. É evidente que a Convenção partiu do regime dos direitos internos. E esse é um ponto relevante, porque a Convenção resultou, como também já foi aludido, a Convenção resultou de um esforço de unificação que perpassou ao longo de praticamente todo o século passado, desde o tempo da Sociedade das Nações, que se começou a pensar em unificar o direito do contrato internacional de compra e venda, e essa tarefa vem a terminar-se em 1980. E nessa altura, a Convenção resulta de um encontro ela baseia-se em textos anteriores, baseia-se nas leis uniformes da Haia de 64, mas ela parte e surge de uma negociação em que participam praticamente todos os sistemas jurídicos do mundo. Na altura, o sistema jurídico romano-germânico, o sistema da common law e também com uma particular intensidade, o na altura existente sistema jurídico socialista. Hoje em dia esse sistema não encontra a expressão que teve nessa altura, mas importa dizer que as soluções da Convenção de Viena, quer no aspecto genético, quer no aspecto do seu conteúdo, são soluções em que há uma ponderação da forma de ver o direito por parte destes três sistemas e, no fundo, ela reproduz as mundividências e as formas de pensar o direito que eram comuns nesses sistemas jurídicos. A Convenção não trata de tudo. Não trata de tudo, desde logo. Ela não trata de questões importantes, e este é um ponto relevante, porque ela está aberta ainda a alguns desenvolvimentos possíveis. Ela não trata, desde logo, das questões de validade do contrato. Ela não trata ela trata, sobretudo, da formação do contrato, em primeiro lugar, e depois trata do regime do conteúdo e dos efeitos do contrato. Mas os efeitos de natureza obrigacional não trata um efeito particularmente relevante, que é o efeito da transferência da propriedade da coisa que é objeto do contrato. E há determinados aspectos que não são tocados pela Convenção, como, por exemplo, a questão do recurso ou não a certos meios, a certos remedies, como, por exemplo, o caso da execução específica. Mas é uma Convenção que, à parte esta definição pela negativa do seu âmbito de aplicação material que eu acabo de referir, ela trata de forma exauriente do regime jurídico obrigacional da compra e venda. E trata-o de uma forma em que a ideia fundamental é a ideia de fazer respeitar o contrato, fazer respeitar a vontade das partes e, portanto, obedecer à autonomia contratual. A grande maioria das normas da Convenção são suscetíveis de ser afastadas pela vontade das partes e
Por outro lado, numa preocupação de ligação à realidade objetiva da vida económica, a Convenção professa um respeito muito particular por aquilo que se pode chamar o direito espontâneo do comércio internacional, os usos e costumes que são aceitos na vida internacional. Usos esses que podem ser de vários tipos, podem ser usos que se estabelecem entre as partes, mas podem ser algo mais, e a Convenção expressamente se refere a isso, que são os usos que, num particular domínio, existem no comércio internacional e nele são objeto de reconhecimento. Ora bem, e por outro lado, a Convenção também se vê como ela tem na devida conta a sua natureza de texto internacional e a sua vocação internacional. Nós sabemos que a ideia de que é útil e de que é importante dotar o contrato internacional de compra e venda de um regime internacional, é uma ideia que corre o risco de ser algo desnaturada, se, por exemplo, se os tribunais estaduais olharem para este texto como um texto, como aqueles que estão habituados a ver no domínio do direito interno, e ignorem a especificidade e a natureza e a vocação internacional deste texto. Ora bem, a este propósito, a Convenção chama a atenção para o facto de a interpretação a sua interpretação ter que ser uma interpretação que tenha em conta a natureza internacional deste regime. E tem em conta a natureza internacional deste regime porque só tendo em conta essa específica natureza é que se pode aplicar esse regime com o conteúdo e com a intencionalidade que lhe foi reconhecida. Daí que a UNCITRAL, portanto, naturalmente que o doutor Ângelo Farias está muito mais bem qualificado do que eu para detalhar esta questão, mas é evidente que a UNCITRAL tenha criado um sistema de conhecimento das decisões, de facilitar o conhecimento das decisões internas que fazem a aplicação da Convenção, para que o juiz nacional de um país, de um qualquer país, possa conhecer o que é feito sobre o mesmo ponto nos outros Estados e assim, não quer dizer que tenha que os seguir acriticamente, mas pelo menos fica constituído na obrigação de se afastar de uma tendência maioritária, então tem que justificar mais fortemente porque é que prefere uma interpretação diversa. No fundo, trata-se também aqui de um ponto relevante da evolução do próprio direito internacional, que é um direito que não se basta com ter uma fonte internacional, mas tem também que, desejavelmente, ter uma interpretação internacional. Infelizmente não é possível hoje, no estado atual em que nos encontramos, nós não temos tribunais internacionais, tribunais surgidos no ordenamento internacional que possam aplicar este texto. Isso acontece noutros domínios, como por exemplo no domínio do direito da União Europeia, não acontece no direito internacional tout court, mas pelo menos há aqui a obrigação de conhecer como é aplicado este direito internacional e o que é que se pretende com essa interpretação, isto tudo na ideia de respeitar também a segurança jurídica e de não fugir a uma interpretação que seja adequada e seja compatível com aquilo que o comércio jurídico internacional necessita, que é da segurança das relações que nele se estabelecem. Ora bem, a Convenção, portanto, partiu de textos anteriores, neste caso as leis uniformes da Haia, leis uniformes que os Estados consideraram não adequadas,
houve um questionário e que foi dito pelos Estados, claramente, que pretendiam um instrumento novo e, portanto, houve uma negociação que se estabeleceu nos anos 70 e que permitiu o estabelecimento deste patamar. E este patamar, como também já foi referido, é um patamar que é pensado especificamente para o contrato de compra e venda, que tem o contrato de compra e venda como objeto, mas que é suscetível de generalização, pelo menos em muitos dos seus aspectos, ao domínio geral dos contratos. E, portanto, nós estamos aqui perante um marco não só da unificação do regime jurídico da compra e venda, que em si mesmo é o regime fundamental do comércio internacional, mas também de um marco jurídico da unificação do direito do comércio internacional. Isso, aliás, revela-se na circunstância de a Convenção de Viena ter sido um instrumento que nós vamos encontrar de forma inescapável sempre que consultamos um texto geral do direito dos contratos internacionais posterior à Convenção, e vamos encontrá-lo porque esse texto se baseia e tem em conta e parte e desenvolve as soluções da Convenção de Viena. Isso é verdade desde logo, como foi referido, para os princípios do droit, sobre os contratos comerciais internacionais, mas é verdade também para um texto que se lhe seguiu, ou seja, os princípios do direito europeu dos contratos, é verdade também para o projeto do quadro comum de referência, que ainda foi posterior, e é naturalmente verdade para a proposta de regulamento da Comissão Europeia sobre o contrato de compra e venda internacional, que foi elaborada aqui há uns anos e que, desde então, permanece no limbo, mas que não se pode excluir que venha um dia a obter força de lei. E, portanto, nós temos aqui algo muito interessante. A Convenção de Viena é um elemento que bebe dos direitos anteriores, bebe do Fundo Jurídico Europeu sobre os contratos, e em particular sobre o contrato de compra e venda, faz uma síntese desse quadro jurídico e depois vai fertilizar, vai dar uma fertilização cruzada, por assim dizer, vai fertilizar os instrumentos jurídicos subsequentes que se têm sucedido até hoje. E nós podemos dizer que o ponto fundamental, o digesto do direito da compra e venda e do direito dos contratos, continua a ser o ponto a que se chegou no domínio da Convenção de Viena. E essa Convenção, portanto, permitiu uma coexistência, isso é particularmente relevante, entre noções e entre soluções de sistemas jurídicos particularmente diferentes, como era o sistema jurídico socialista e o sistema jurídico romano-germânico, e mesmo o direito da common law, e não impediu a grande maioria dos países de vir a reconhecer que este era um fundo jurídico particularmente relevante para o direito da compra e venda internacional. Resta um caso um pouco bizarro, que é o caso do Reino Unido, que mantém perante a Convenção de Viena a mesma resistência que mantém perante os projetos de unificação internacional e que o levou, como se sabe recentemente, a abandonar o caminho da integração europeia. Mas, portanto, nós temos aqui um domínio. E temos, portanto, e é agora, pensando no aplicador do direito em Portugal, aquilo que é importante é que um juiz, a primeira coisa que tem que fazer
perante um contrato internacional que tenha que apreciar, é saber se sim ou não esse contrato internacional cai no âmbito da aplicação da Convenção de Viena. Portanto, a grande questão que se põe é a de saber se existe um primado natural da Convenção enquanto instrumento de direito internacional sobre o direito interno e, portanto, o nosso operador de direito precisa, antes de mais nada, de saber se sim ou não a Convenção pretende regular o contrato. Porque, como verão na próxima sessão, na sessão em que está em causa a discussão do âmbito de aplicação espacial, material e temporal da Convenção, a Convenção não regula todos os contratos internacionais de compra e venda, porque a própria Convenção parte de um conceito próprio de internacionalidade do contrato. Isto é importante porque, e neste ponto importa ter em conta que a Convenção se afasta do modelo, da solução anterior dos textos da Haia, porque as leis dos uniformes da Haia aplicavam-se desde que o país estivesse obrigado a elas. Portanto, qualquer contrato era sujeito a essas leis uniformes, desde que a lei uniforme estivesse em vigor no país respectivo. Agora não. Agora é preciso que aquele contrato internacional em particular apresente com a ordem jurídica do país que o vai julgar as conexões, as ligações que a própria Convenção considera relevantes. E, portanto, isto afasta desde logo, a eventual estranheza que as partes pudessem ter de ver aplicado ao seu contrato um direito com cuja aplicação não pudessem contar. A Convenção está neste momento em vigor em Portugal e, portanto, para efeitos de poder ser das suas disposições poderem ser aplicadas a um contrato internacional, ela é como o direito português. As partes que residem em Portugal têm que contar com este direito, têm que conhecer este direito, assim como conhecem e contam com a aplicação do direito interno português. A grande vantagem é que este direito é potencialmente mais adequado, porque é pensado tendo em conta as necessidades do país internacional e é aquele direito que será também aplicado se o contrato, em vez de ser apreciado em Portugal, viesse a ser apreciado na Suíça ou nos Estados Unidos e, portanto, teremos a possibilidade de obter uma harmonia jurídica que é também fundamental para o desenvolvimento do comércio internacional. E, portanto, nós passamos a participar de um concerto de nações que aplicam um direito único e que aplicam um direito que é o direito que, nesta matéria, se considera mais adequado. Isso coloca o juiz português num patamar distinto de responsabilidade, porque ele deve, a partir de agora, conhecer não só a Convenção, como a forma como a Convenção é interpretada e aplicada nos outros países, porque de nada serve ter um direito uno se ele for fragmentado nos diversos espaços onde tem lugar a sua aplicação e, portanto, era algo que é particularmente distinto e que importa sublinhar. Um outro ponto particularmente relevante é o de que a Convenção é um instrumento de uma imensa lisibilidade. Quer dizer, o prático do direito que não conhece a Convenção pode muito mais facilmente adaptar-se ao modelo descritivo, àquilo que eu chamaria ao sistema interno da Convenção, do que em relação ao direito, desde logo ao direito português. Pensemos um pouco nisto. Supondo
que um juiz português vai ter que se pronunciar sobre a disciplina do contrato de compra e venda. Não lhe basta ir ao Código Civil, ainda num contrato interno, não lhe basta ir ao Código Civil, ao capítulo da compra e venda. Porque as normas que nós temos especificamente no Código Civil sobre a compra e venda são apenas as normas específicas do contrato de compra e venda. É depois necessário ir ao livro do direito das obrigações e ver todo o regime, por exemplo, todo o regime da execução contratual. E é necessário ir ao livro 1 da parte geral para ver o regime da formação do contrato. Portanto, o sistema do direito português, por força do modelo pandetístico que foi seguido entre nós em 1966, obriga forçosamente o intérprete a combinar setores particulares do nosso Código Civil. Ora, nós chegamos à Convenção e vivemos num mundo completamente diferente e muito mais adequado. Nós temos desde logo a distinção entre o regime da formação do contrato e o regime do conteúdo e efeitos do contrato. Quanto à formação do contrato, é um regime pensado em função do jogo clássico da formação do contrato entre o jogo da proposta e da aceitação, onde há lugar para o desenvolvimento natural do regime das cláusulas e das condições gerais, mas quando chegamos à compra e venda propriamente dita, nós começamos pelas disposições gerais, depois temos as obrigações do vendedor, as obrigações do comprador, a transferência do risco e as disposições especiais. Portanto, nós temos a vida do contrato desembrulhada, desenvolvida. E temos também um outro aspecto praticamente relevante, é que quando se referem quais são as obrigações das partes, no mesmo lugar, refere-se também quais são as consequências jurídicas do incumprimento dessas obrigações. E, portanto, a leitura do sistema é uma leitura que é particularmente feliz, fácil, que permite um acesso por parte do intérprete às soluções que o legislador convencional acabou por estabelecer. E depois, agora voltando ao princípio, e uma vez que o tempo vai andando, não nos podemos esquecer que esse regime é um regime que depois se pode perguntar se, sendo aquele que é naturalmente o mais adequado para as relações internacionais, ele não acaba também por ser mais justificado, ou ver justificada a sua aplicação para as relações de caráter interno. E aqui caímos no universo que foi há pouco referido, em que o próprio sistema da Convenção acabou por influenciar a evolução dos sistemas jurídicos internos nesta matéria. O que, aliás, veio a acontecer também nos outros domínios do comércio internacional. Basta ver, por exemplo, o que se passou com a arbitragem. A UNCITRAL criou também uma lei modelo para a arbitragem comercial internacional e depois verificou-se que as soluções criadas para o domínio internacional eram também soluções aceitáveis para a arbitragem interna e temos, por exemplo, nas soluções da arbitragem interna, uma incorporação do regime criado pela UNCITRAL para a arbitragem internacional. Um dos exemplos mais acabados é a nossa última lei sobre a arbitragem, a lei de 2011, que, cortando com a lei de 1986, acabou por assumir claramente o modelo internacional da regulamentação em matéria de arbitragem. Ora bem, é esta assunção do modelo internacional que a nossa adesão à Convenção de Viena vem propiciar.
E, portanto, é um marco particularmente relevante, tal qual foi o da assunção da lei modelo, de sua arbitragem, é um marco particularmente relevante da evolução do direito português e, vá lá, da emancipação do juiz português de um quadro exclusivamente interno e da sua maior inserção numa comunidade internacional de juízes que no domínio do comércio internacional tem um foro de cidade particularmente nítido. O juiz português já tem algum conhecimento deste caminho que foi levado a fazer, sobretudo depois da nossa integração no espaço da União Europeia. O juiz português aí já tem uma maior sensibilidade com a aplicação de um quadro jurídico que tem que ser comum a outros países e, portanto, agora espera-se, mas há todas as razões para esperar, que também aqui os nossos tribunais se adequem facilmente a um quadro jurídico que, como se verá, não só é mais fluido e fácil de interpretar e aplicar e conhecer, como se revela particularmente adequado às relações que visa regular, que são as relações do comércio internacional. E portanto, eram as considerações que eu queria fazer, sem mais, e muito obrigado por vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Manuel Moura Ramos. Em nome do Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, eu gostaria de deixar uma palavra de profunda gratidão aos oradores de hoje, ao Sr. Professor José Ângelo Estrela Faria, ao Sr. Professor Dr. Rui Moura Ramos, pelas brilhantes intervenções com que nos brindaram hoje. Ficam-nos as notas de que estamos perante um dos mais bem-sucedidos exemplos de harmonização do direito no plano internacional, um instrumento de soluções substantivas atuais, aplicadas, aplicáveis, vivas, como deve ser o direito, e um exemplo de promoção da segurança, da previsibilidade jurídica e que se espera que depois, enfim, do período inicial de adaptação, que é sempre um período mais exigente da parte de todos os operadores jurídicos e comerciais portugueses, seja de facto um instrumento ao serviço da promoção das relações comerciais entre Portugal e os seus parceiros, na sua maioria, como mencionou o Sr. Professor José Estrela Faria e o Sr. Professor Rui Moura Ramos, na sua maioria já partes e Estados-membros da Convenção de Viena há longos anos e com longa experiência. Para aqueles que estão a assistir, para os participantes, gostaria de deixar duas notas que poderão talvez facilitar o acompanhamento das sessões seguintes. A Convenção, portanto, o instrumento de adesão do Estado português vem no Decreto 5/2020, de 7 de agosto, onde encontrarão o texto da Convenção em língua inglesa e em língua portuguesa. Portanto, o decreto é o número 5/2020, de 7 de agosto, está publicado no Diário da República e aí se encontra já o texto da Convenção em língua portuguesa. Esta foi uma sessão introdutória, tinha como objetivo apresentar os traços gerais da Convenção aos operadores jurídicos e comerciais nacionais. As próximas 3 sessões estão pensadas para abordar especificamente cada uma das 3 primeiras partes da Convenção de Viena. Portanto, na próxima semana dedicar-nos-emos à parte primeira, abordando o âmbito material, o âmbito espacial e algumas questões de aplicação prática, nomeadamente ao nível de escolha de lei, de cláusulas de lei, quanto à Convenção de Viena. Na semana seguinte, dedicar-nos-emos ainda uma das intervenções quanto a esta primeira parte e depois as restantes 2 intervenções ao problema da formação do contrato, onde uma das maiores novidades, para além da questão da irrevogabilidade da proposta, que é ligeiramente diferente do sistema português, será a questão da aceitação com ligeiras modificações, o problema da Battle of Forms, que tem sido também muito trabalhado por quem atua no comércio internacional, no comércio transfronteiriço, talvez de forma mais rigorosa, e depois a última sessão dedicar-se à parte terceira, que será
provavelmente, de facto, a parte que maiores novidades trará para os operadores jurídicos portugueses, com os conceitos de violação fundamental, com a questão da mitigação dos danos, com as limitações ou com as diferenças ao nível do regime da resolução. Gostaria também de sublinhar um aspecto que foi já abordado pelos dois oradores de hoje. Na página da UNCITRAL encontram disponível o CLAUT. O CLAUT é a sigla para o Case Law on UNCITRAL Texts, onde está de facto disponível, onde estão disponíveis as decisões judiciais e arbitrais em matéria da Convenção de Viena, traduzindo-se num dos mais preciosos acervos para, de facto, quem tenha que vir a aplicar, seja na qualidade preventiva, portanto, na elaboração do contrato, seja depois num período posterior de eventual litigiosidade. De facto, trata-se de um instrumento de inestimável valor para os operadores jurídicos que atuam nesta matéria. Da nossa parte, e de forma a não estender para além do tempo que tínhamos comprometido perante os participantes, desejar uma boa noite a todos, renovar os meus profundos agradecimentos ao Sr. Professor Dr. José Ângelo Estrela Faria, a quem publicamente deixo já o meu convite para, assim que possível, nos brindar com a sua presença na Faculdade de Direito da Universidade do Porto para uma sessão presencial sobre estas matérias, possivelmente já com experiência direta na aplicação da Convenção. O Sr. Professor Dr. Rui Moura Ramos é da casa e, portanto, está sempre convidado, as portas estão sempre abertas, é sempre um gosto ouvi-lo e aprender com o Sr. Doutor, e muito obrigada pela disponibilidade que tiveram para partilhar connosco hoje o conhecimento, a sabedoria e a experiência nestas matérias. Esperamos vê-los também na próxima semana, a acompanhar-nos com os oradores que se debruçarão sobre a parte primeira da Convenção. Uma boa noite a todos, aguardaremos também a vossa companhia na próxima semana e, sem mais delongas, encerrarei esta sessão. Com licença.